Início no campo psicanalítico, a clínica e outras possibilidades. É o tema da live de hoje, dia 20 de fevereiro de 2021. Eu tenho recebido várias perguntas de pessoas que estão terminando a formação ou terminando a graduação em psicologia e já pensando em como pode ser trilhado esse caminho da clínica. Mas além de abordar isso hoje, eu queria abrir para outras possibilidades, além da clínica, onde é possível a atuação do psicanalista e do psicólogo de formação psicanalítica. Sejam bem-vindos, boa tarde a todos. Vamos lá, a Paty, a Silvia, a Amanda. Muito bem, Jaqueline, que fez uma live há pouco tempo falando do atendimento a pacientes internados pela Covid. Essa live está disponível tanto aqui no IGTV como lá no YouTube. Carolina, Flávia, sejam bem-vindos, a Sheila. Hoje a live vai ser diferente, teremos duas convidadas. Primeiro virá a Samantha compartilhar a experiência dela nesse ingresso aí, pós-formatura, né? E em seguida a Gleice, que vai falar da experiência clínica. A Gleice está atuando aí com bastante desenvoltura no consultório e vai compartilhar conosco. Mas assim, vamos compartilhar tudo aqui, pensar em tudo, tanto o que facilita como o que limita, as angústias. A ideia é uma conversa muito realista mesmo, para que a gente possa, a partir dessas duas experiências e daquilo que conhecemos sobre psicanálise, a gente possa contribuir com vocês para pensarem nesse ingresso no campo psicanalítico. Miriam, bem-vinda, Érica. Olha, as duas convidadas já chegaram, vamos esperar só mais um pouquinho. Roberval, um abraço, meu querido amigo aqui de longa data, que prazer. Vamos esperar mais um pouquinho as pessoas chegarem, Andréia, e já daremos início. Eu vou aproveitar já para falar nessa linha aqui de contribuir um pouco para esclarecer esses aspectos do campo psicanalítico. Oi, Marcos Jacobina, um amigo psicanalista muito querido, obrigada. Deve ser Mônica, talvez, não sei. Bom, então nessa linha da gente pensar a formação em psicanálise, daqui a 15 dias eu vou receber o Cláudio Castelo Filho, psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui de São Paulo, analista de data, e ele vai falar um pouco de um tema que vocês também têm perguntado, como se dá o ingresso na Sociedade Brasileira de Psicanálise, como é essa formação, o que ela oferece. E então a gente vai estar falando da formação em psicanálise, não só na sociedade, mas enfim, a partir desse modelo. E vamos falar também sobre análise didática, que eu percebo que tem aí uma série de questões, em que ela diferencia de uma análise tradicional, ou não teria diferença nenhuma. Enfim, todas essas dúvidas que eu tenho recebido, a gente vai abordar nessa live. Olha aqui a Paty. Obrigada, Paty, que bom. Então, vamos participar aqui, legal. O Psicolab é uma página aqui do Instagram, mas eles fazem atividades fora do Instagram, é voltado para estudante de psicologia, e eles trabalham não só a psicanálise, mas a proposta desse grupo é oferecer discussões e leituras de livros das variadas escolas psicológicas. Então, que é estudante de psicologia, fica a dica. E a Paty me viu lá numa palestra que eu fiz para eles, e ela disse que realmente ficou. Aqui a Selma, lá do Psicolab, está chegando aqui. Ela tem algumas questões que pretendemos abordar aqui então. Bom, todos vocês são muito bem-vindos. Vou chamar a nossa primeira convidada, eu aqui com
as bolotas nos óculos, né? Então vamos lá, Samantha, você já está aí? Você pode enviar o convite para mim? Ou deixa eu ver se eu. Ah, aqui, pronto. Eu vou te... Só você clicar em cima que você já começa a participar aqui da live. Olá, Samantha! Olá! Que alegria tê-la aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço de verdade o convite. Acho que é uma oportunidade importante, né, da gente poder compartilhar um pouco dessa trajetória que tem muita participação dos mestres, né, que inspiram. Ah, legal. Então, Samara, eu vou começar te apresentando, tá? E depois Uhum. você vai complementando alguma coisa que eu não tenha falado aqui. Então, a Samara Carvalho, eu tive o orgulho de ser professora orientadora do TCC dela, né? É. Ela fez psicologia na Unip, concluiu em 2020. E então há pouco tempo, por isso que é tão importante, né, conhecer o que tem acontecido nesse tempo aí, né, um ano e pouco. A Samara, assim que ela saiu da faculdade, ela já ingressou no programa de especialização em psicologia hospitalar, lá da Universidade de Medicina da USP, ou seja, a gente está falando do HC, é um curso de formação que o HC oferece. E agora, mais recentemente, ela ingressou no mestrado na USP, na Universidade de São Paulo, inclusive é orientanda de uma colega com quem eu Uhum. escrevi, eu organizei um livro, Evanice Mota, né? Uma psicanalista unicotiana, está em boas mãos, hein, Samara? Oh, graças a Deus, né? Sim. Então, Samara, e a ideia é que você possa falar um pouco, né? Eu até ressaltei aqui que você saiu da faculdade, já ingressou nesse programa de especialização, mas eu sei que teve um planejamento, né? Tudo, até porque tem prazos, tem editais, tem processo seletivo. Então, eu queria Uhum. que você desse um pouco essa ideia para a gente de como acontece. Mas antes, deixa eu só avisar, eu vou tirar os comentários e aí, para fazer perguntas, na barra inferior do celular, tem um balãozinho com uma interrogação. É só vocês clicarem aí. Adam, um abraço. É só vocês clicarem que abre a caixinha, vocês escrevem lá e aí a gente vai pegando depois, lendo as perguntas e tentando responder, tá bom? Eu vou tirar para não ficar aqui no seu rosto. Isto é, né? Se eu acertar. Ah, agora foi. Então, a minha trajetória, ela, mesmo na faculdade, né, durante a formação, ela já foi de muita necessidade de planejamento, porque durante a graduação eu tive que me mudar de estado por 2 vezes. Então, isso foi alguma coisa que demandou muita energia, muita força de vontade e muita organização. Então, Uhum. quando eu estava ali em vias de me formar, no quarto ano da faculdade, a Universidade de São Paulo fez então um evento para apresentação do programa de especialização. E nesse Uhum. programa, eu não tinha pretensão de ir para hospitalar, não era uma área que eu desejava, mas eu entendi que ali naquela oportunidade, dado que é o HC, a quantidade de casos diferentes, o volume de atendimentos, me daria muita experiência, né? E o fato de eu Uhum. estar me formando mais velha, me formei com 30 para 31, isso me deu uma. Eu me senti segura, achava que aquele percurso seria interessante para minha formação, né? Para me deixar mais resistente para a carga que os atendimentos trazem. Então, quando eles fizeram essa apresentação, eu entendi que, embora eu não quisesse seguir na área da psicologia hospitalar naquele momento, não era um plano, seria essa Uhum. oportunidade de aprendizado. E a gente precisa estar, né, formado para fazer essa pós, porque é uma pós que é um programa de bolsa.
Então, Uhum. diferente de outras pós-graduações de lato sensu, que às vezes a gente consegue se inscrever no último ano, né? Fazer mesmo durante. Então, Samara, além de ser gratuita, desculpa, além de ser gratuita, você ainda tem uma remuneração, uma bolsa Isso. mensal com valor durante é um ano que dura a Durante um ano. especialização? Uhum. Uhum. Durante o ano. E é um concurso, né? Um concurso de bolsas, ele abre mais para o final do ano, geralmente ali setembro, agosto, está abrindo edital. Então, foi uma coisa assim, desafiadora, porque no último ano, que era o ano que eu podia prestar, eu escolhi na faculdade campos de estágios complexos que demandavam muito do meu tempo, que foi plantão psicológico, a clínica, que era obrigatória, e psicologia da saúde. E eu tinha que me revezar entre, né, minha faculdade era em Alphaville, eu me revezava entre Alphaville e São Paulo, porque cada estágio era num lugar. E tive que tentar me organizar para estudar. Mas eu não consegui ter toda aquela dedicação de estudar todo o edital como eu gostaria. Porém, durante a faculdade, os conteúdos de psicologia da saúde, psicologia hospitalar, eles foram fornecidos, né? E isso me ajudou bastante na hora do processo seletivo. Então, esse processo Uhum. seletivo lá, aqui do Hospital das Clínicas, ele é um programa de bolsas da Secretaria de Educação. Ele é fornecido em outros hospitais, além do HC, que também com bolsa, em CAPS, e são editais separados, né? O edital do HC, ele prevê uma prova escrita, que é a primeira fase, depois uma prova discursiva e uma entrevista final. E esse processo foi assim, ocorrendo enquanto a faculdade estava nas últimas semanas. Então foi assim, demandou muita energia, mas eu já vinha me organizando para isso, né? Eu já tinha Tá. Então pensado você sobre terminou. isso. Ah, desculpe. Você terminou a faculdade, já começou esse programa de especialização que te dá, fazia parte, ou faz, você está terminando, né? Uhum. Atendimentos, né? Não é só teoria, você vai de fato, vamos dizer assim, desculpe a expressão, mas pôr a mão na massa, né? E, na verdade, assim, 80% do programa é de atividade prática. É uma pós-graduação que ela tem é integral, é de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. E lá a gente faz atendimento ambulatorial, enfermaria, UTI, né, demandas variadas. Só que no meu ano e da minha turma, dos meus colegas, nós fomos surpreendidos pela pandemia. Então, assim, uma coisa que na preparação para o processo, em psicologia hospitalar, psicologia da saúde, a gente vê isso, que especialmente no âmbito do exercício da profissão no hospital, o psicólogo Uhum. precisa de muita flexibilidade, porque a gente não tem um setting pronto como no consultório. A gente atende, às vezes, agachado, né? Dependendo por conta da altura da maca, para você poder falar com a pessoa, você atende com outras pessoas no quarto, ser interrompido com procedimentos, às vezes o paciente a gente está no meio do atendimento, a pessoa vai para um procedimento, precisa ir para uma cirurgia ou sei lá, um exame e ali, né, naquele momento a gente não é prioridade. Então, nosso ego não pode ficar na frente, porque o hospital é realmente o lugar que às vezes tem intercorrências, o paciente precisa ser entubado, o paciente passa, enfim, de tudo pode acontecer, né? E no meu caso, que escolhi a clínica da geriatria, uma das coisas que me aconteceu foi a morte. Assisti a morte né, de um paciente específico, mas vários pacientes que nós perdemos. E no contexto da pandemia, logo no início, nós não começamos a atuar, porque o programa começou no início de março, dia 6, e quando foi dia 16, foi decretada a pandemia. Então a gente estava chegando, todo mundo novo, a grande maioria de nós recém-formados, sem saber assim, o que a gente faz dentro do hospital, como é que é.
E a divisão foi muito, sabe, assim, inteligente, sagaz, de propor uma alternativa rápida, que foi a gente atender os familiares dos pacientes que estavam internados na UTI. E a gente fez esse atendimento remoto por aí de abril até o final de julho. E em agosto a gente começou nas clínicas que a gente tinha escolhido previamente. Quer dizer, você pegou o olho do furacão, né? Já Pegamos todos. começou no meio de um contexto muito particular, novo, né? Eu imagino que isso dá uma boa bagagem aí, né? Porque, assim, começar uma coisa nova, eu penso que, assim, para mim, sair da faculdade, né, você tem ali 5 anos, que você sabe qual vai ser sua rotina. Quando foi chegando ao final, eu fui ficando, caramba, e agora? O que que vai ser? Isso me motivou para procurar outra coisa. Uhum. Só que quando essa outra coisa que é nova chega, também dá muito medo, porque eu não sabia o que que era. Então ver aquilo, será que eu vou dar conta? Né? Ainda tinha toda a idealização, toda a fantasia. É o HC, é uma instituição, que é mesmo, né? Faz jus ao nome. Tem muita coisa que, assim, eu não acho que eu conseguiria aprender em outro lugar por conta do quanto te demanda de envolvimento, o quanto a gente precisa aprender. Eu precisei aprender muitas vezes na marra a identificar minha contratransferência e não atuar, porque a gente está dentro do SUS, tem situações socioeconômicas dos pacientes, das famílias que a gente não dá conta de resolver, né? Então, isso foi uma coisa que a gente não tem muito tempo, a gente precisa dar uma resposta logo, porque tudo ali é. Você tinha um supervisor, né, para discutir os Sim, atendimentos. sim. E é que assim, cada clínica ela tem uma quantidade X de especializandos, né? E todos nós somos supervisionados do início ao fim. Então, durante os atendimentos que nós fizemos remotamente aos familiares no tempo, assim, não dá nem para dizer no tempo da Covid, porque ainda estamos, mas lá no ano passado, no início, nós tínhamos supervisões, né, quase que diárias, era muito de acordo com a demanda. E quando vieram as clínicas também, a gente tinha supervisão para tudo que a gente precisasse. E isso foi imprescindível para ajudar justamente nesse processo de entendimento das contratransferências, de entender a própria dinâmica da atuação do analista dentro do hospital, né, que é muito diferente da clínica Sim. tradicional. Samara, deixa eu fazer uma pergunta aqui, bem particular, que eu observo, e eu também fui estudante de psicologia, né? Também passei por isso, como é que é o primeiro atendimento. Você tinha essas idealizações ou temores de como é que vai ser? E aí, como é que foi a primeira vez que você atendeu? Não no estágio, já lá no HC. Então, no HC, o primeiro atendimento ambulatorial, ele já foi mais tranquilo, porque tinha passado toda a avalanche da Covid. Mas eu confesso que o primeiro atendimento da Covid a familiares, que era Virtual, né? remoto, era por telefone. Nem virtual ainda, era por telefone. Tá. O meu medo e o medo, né, assim, o temor era como vai se dar o vínculo da relação terapêutica por telefone. Isso é possível? Como que a gente vai fazer? Porque a gente não está vendo a pessoa até então, a gente só estava acostumado a atender presencial. E nós vimos que sim, é possível. E o Winnicott fala isso, né? Que o setting é o analista. Nós somos ali a configuração e o próprio... A gente viu que a nossa relação, que o vínculo ele vai se dar na relação, independente se é presencial ou remoto. Nós produzimos um trabalho que, né, já foi apresentada, a monografia de conclusão da especialização. E um dado bem interessante que nós tivemos nesse levantamento, que a gente, nesse estudo que a gente produziu, é que das famílias que nós atendemos, mais de 100 famílias, nós tivemos 78% de adesão ao acompanhamento psicológico durante a internação desses familiares.
O que nos leva a Uhum. acreditar que sim, é possível, né, esse atendimento Uhum. remoto. E aí, assim, a coisa foi caminhando, mas o difícil mesmo foi quando veio o primeiro óbito. Atender o familiar que tinha perdido seu parente e como fazer esse acolhimento pelo telefone. Eu me senti completamente despida, sabe? É como se eu senti como se nada do que eu tivesse estudado até ali tivesse sido capaz de me preparar para viver aquele momento. Que ali, acho que pouca coisa adiantava não ser eu estar inteira e ser um outro ser humano para acolher aquela dor, né, daquele familiar. E assim, colegas meus lá do programa estavam sendo contaminados, gente da equipe. Depois, enfim, na vida pessoal a gente também foi atravessado por essa situação. E voltar Sim. a atender, depois de ter sido atravessada por uma situação de adoecimento por Covid, foi um dos maiores desafios, né? Porque acho que a psicologia, a grande questão é essa, né? A gente está num dia normal e quando a gente vai para o consultório, para o hospital, para a escola, seja lá onde a gente atende, a gente não sabe o que está por vir, a gente pode simplesmente ser atravessado, né? E como não misturar o nosso conteúdo com o conteúdo daquela pessoa que a gente está atendendo. Então, foi realmente Uhum. muito difícil, mas eu tive muita supervisão, sabe, para ajudar E a a entender análise, que eu isso. acho que você faz também, né? Também. Ó, não, é porque a análise para mim é tipo arroz com feijão, né? Assim, tipo, é o Já está há básico para a algum gente tempo, conseguir né? para a gente conseguir seguir, porque realmente foi um tempo muito difícil, muito desafiador, né? Porque eu tinha minhas próprias inseguranças, meu medo de me contaminar, de contaminar meu marido que estava em casa, de contaminar as pessoas da minha família, né? Uhum. Assim, naquela época eu ia de transporte público e eu ficava, meu Deus, eu entro no hospital e saio e eu tô andando aqui, será que eu vou contaminar? Então tudo era muito aterrorizante, assim. E isso tudo passava enquanto o trabalho estava sendo feito, né? Não, não tinha como separar uma coisa da outra muito. Sim, sim. Mas você tinha dito que não era o seu primeiro desejo, vamos dizer assim, Uhum. a hospitalar, era a clínica, é isso? Isso. Meu primeiro desejo era Uhum. clínica. No quarto ano da faculdade, quando eu fiz psicodiagnóstico, que era com crianças, era atendimento em grupo. Ali eu entendi que meu caminho ia ser a clínica. Só Uhum. que é o que eu tenho aprendido nesse ano de formação, né? A gente tem que estar muito flexível para as oportunidades que aparecem. E aí aconteceu de eu passar e eu fiquei ainda assim, Sim. ai meu Deus, queria clínica, mas vou para o hospital. Lá tem atendimentos num formato, assim, um atendimento ambulatorial um pouquinho mais no formato clínico, que a gente faz psicoterapia breve, mas não era ainda o que eu queria, né? Mas Sim. foi uma experiência incrível, tá sendo uma experiência muito, E muito sem dúvida importante. alguma ajuda também a preparar para a clínica, né? Ajuda muito. Vai te dando um pouco mais de confiança no trabalho. Porque eu acho que a grande questão para mim foi sair da faculdade sem me sentir capaz, no sentido de Uhum. dar conta da responsabilidade de estar atuando ou, eventualmente, interferindo no curso da vida de uma outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Se eu não conseguisse executar um bom trabalho, eu podia causar um prejuízo sério. E isso era assim, coisa para trabalhar toda semana na minha terapia, porque eu ficava é, me sentindo com uma responsabilidade muito grande, porque a nossa profissão é isso, a gente pode e muito Sim. contribuir, mas se a gente não se prepara, se a gente não tem uma conduta ética, a gente pode causar grandes prejuízos. E isso para mim é muito sério, muito pesado, e eu não queria Ou, na melhor das hipóteses, ainda que não cause um sério prejuízo, você simplesmente não ajuda, não facilita, também. não conduz o outro, né, a Uhum. essa descoberta dele mesmo. Sim. Mas aí também acho que é muito a ansiedade do novo. De novo, essa coisa de é novidade, como é que vai ser? E quando você chega lá,
você descobre que seguindo o tripé do estudo, análise pessoal e supervisão, a coisa funciona, a coisa flui, Uhum. né? E eu tinha também muito uma cobrança de ser perfeita, de não errar nunca com cliente, né? Aquela coisa. E aí a gente vai lendo o Winnicott e eu fui aprendendo que, olha, eu posso ser uma analista suficientemente boa, né? Eu não preciso ser a perfeita. Acho que os erros eles vão fazer parte da caminhada, faz parte da nossa Até porque formação. não existe, né, perfeição no humano. Não Uhum, dá para sim. juntar as duas coisas, né? Sim, mas é a fantasia, né? Uma coisa de a gente achar que vai conseguir, imagino, né? Mas É, é bom que mesmo é a antes de realidade. Winnicott, mesmo antes de Winnicott, né, tem um texto do Freud que ele diz, né, que todos nós vamos errar, vamos Uhum, oferecer uma interpretação ou uma sugestão que não vai fazer sentido, que não é pertinente. E tudo bem, o paciente é bonzinho, né, ele dá uma segunda chance. O que não pode é isso ser uma regra. O que não uhum, pode é se distanciar muito, é errar muito, né? uhum. É, e também acho que isso faz parte do processo de autonomia de quem está sendo analisado, né? De poder ver se aquilo faz sentido ou não. Senão a gente começa a dizer para o outro sobre a vida dele, tira a autonomia dele, e o que não é a proposta, né? A gente pode ajudar a pessoa a compreender seus processos, as dinâmicas que eles estão envolvidos, mas não de um modo taxativo, né? Então, acho que isso é uma coisa importante que eu estou adquirindo nesses anos de formação e prática agora, né? Profissional. Bom, então, pelo que eu estou entendendo, você continua sustentando o desejo da clínica, mas você não está com nenhuma pressa, nenhuma sangria desatada, não é isso? Você fez a especialização e agora você acaba de entrar no mestrado em psicologia clínica da USP com uma psicanalista, né? Então, você Uhum. continua aí, por essa via, a formação em psicanálise. Sim. É aquilo de novo, né? A ansiedade de a especialização tem prazo para acabar, é um ano, o que que eu vou fazer depois? Mas também, a experiência no hospital me deixou frente a algumas situações que me despertaram muito interesse. Então, uma das Uhum. coisas que me aconteceu foi que uma paciente da enfermaria ficou internada com a gente várias semanas, assim, uns quase 3 meses. E ela era uma pessoa saudável, totalmente saudável, independente para todas as atividades básicas da vida diária, né, que são coisas mais da geriatria, da gerontologia, mas ela era totalmente dependente, totalmente funcional, teve um acidente vascular cerebral e da noite para o dia ficou com um lado do corpo paralisado. Mobiliza toda a família, né, tudo aquilo, e de repente alguém tem que se tornar o cuidador daquela paciente. E aí eu acompanhando a paciente e a filha remotamente, porque a filha não podia ter acompanhante, porque era ali, né, as visitas, os acompanhamentos por enquanto ainda estão bem restritos. Uhum. E aquilo me chamou a atenção, porque quem ia se tornar a principal cuidadora era uma filha que morava em outro estado. Essa filha tinha seu trabalho, sua vida, e de repente tudo isso simplesmente ficou em segundo plano para que ela cuidasse da mãe. E aquilo me chamou muita atenção, porque ninguém se prepara, né? Isso é uma coisa que já há algum tempo vem me chamando a atenção. A gente não é preparado para ver nossos pais envelhecerem, né? E muito menos agora durante a longevidade. Então, isso já é uma coisa que por si só dá para pesquisar muita coisa. Mas Uhum. como que essas filhas, né? E aí eu na pesquisa me preparando para o processo seletivo do mestrado, então esse fenômeno, esse evento que aconteceu no hospital me chamou a atenção. Eu já tinha um desejo anterior de ir para o mestrado. Eu sabia que o processo seletivo começava lá em agosto, na USP, né? Quando sai o edital, a prova é em outubro. Então eu comecei a pesquisar para ir dando corpo ao meu projeto de pesquisa. E na pesquisa eu vi que a maior parte das cuidadoras ainda são mulheres,
né? E, enfim, a partir disso fui desenhando meu projeto de pesquisa e aí foi todo o processo, né? Faz a prova de proficiência, né? Assim, um processo bem Puxado. demorado. É, demorado. É uma prova bem, a bibliografia extensa, né? É. Que você até me falou que o meu livro está lá na bibliografia. Eu Sim, descobri essa sim. semana, a gente conversando pela live, né? Sim, tá lá na bibliografia. Então a gente faz prova de proficiência, faz uma prova de conhecimentos teóricos, tem que depois fazer uma defesa oral do memorial, né? Que é um documento que a gente conta nossa trajetória pessoal e profissional, né, acadêmica. E é cansativo. Posso dizer que é cansativo, tem que se preparar mesmo, não só teoricamente, mas também emocionalmente, porque demanda muita energia. Se você for alguém ansioso como eu, né, aprender a lidar com os ânimos, porque cada parte do processo vai lá 2, 3 semanas para o resultado. Então, ai, caramba, será que deu? Será que não deu? Toda essa expectativa. Então, demanda Uhum. bastante. Mas, Samara, o que eu acho interessante, né, marcar aqui na sua trajetória, que além do seu envolvimento com o curso de psicologia ao longo dos 5 anos, né, você se dedicava para todas as matérias, Uhum, independente se você era a sua preferida ou não, como aconteceu com a área da saúde, não era a sua uhum, preferida, mas você estudou bastante para fazer bem a disciplina e isso terminou te ajudando a entrar na especialização lá do HC, né? Porque você disse que não ia super. dar tempo ver tudo, mas como você tinha feito bem a matéria, ajudou. Mas então, e aí você também falou da preocupação, vou terminar, como é que vai ser? Porque é legítimo, acontece, acho que com todo mundo que de fato está envolvido e quer continuar na área depois de formado. E aí, poderia ser dois caminhos. Ou se paralisa nessa angústia, como é que vai ser, eu vou dar conta, a clínica vai acontecer ou não. Ou essa outra opção de ir, de se abrir e ver o que se oferece, né? Nas escolas, você descobriu essa especialização, se preparou para o mestrado, porque tem prazos, né? Eu lembro que Uhum, você veio trocar uma ideia comigo, professora, tal. Então, você lá atrás, né? Você já estava envolvida, como é que é isso? Quer dizer, isso é super importante. Né? Essa sim. angústia ela pode ser canalizada para uma aproximação e a pessoa conhecer melhor, Uhum. né? O que É, que. sem dúvida, o fato de eu ter me preparado tanto para a especialização quanto para o mestrado, no sentido de conhecer o processo, porque eu encaro isso como um jogo. Entrar, né, porque são concursos, eu encaro esse processo do concurso como um jogo. Ele tem regras e eu preciso conhecer as regras se eu quiser entrar. Não dá só para eu, quero fazer porque sim, vou entrar. Não é assim que funciona. Então, Uhum. como tanto para a prova da especialização quanto do mestrado, eu estava em momentos muito atarefados, né, com atividades densas no final da faculdade e no meio da especialização no ano de pandemia, eu não tinha muito tempo para me preocupar com detalhe. Eu tinha que ir para o grosso do processo seletivo, que era estudar, elaborar projeto. E eu já tinha ganho esse tempo porque eu tinha me planejado, tipo assim, eu já conhecia o processo anteriormente. Então, isso me deu O muita. edital, né? Já estava Sim. lendo os livros, tudo isso. Uhum. Já conhecia mais ou menos quem era, no caso do mestrado, quem eram os orientadores, quais eram as linhas de pesquisa, qual que eu poderia, assim, qual que mais se encaixava dentro do que eu queria pesquisar, porque isso também é uma coisa muito importante, né? Não é também só fazer o mestrado e escrever o projeto, passar nas provas. Tem que ter uma Uhum. coerência entre o que você quer pesquisar, seu orientador, a linha de pesquisa dele, ver se, né? E isso Sim. tudo demanda tempo, demanda energia, você tem que conhecer aquela pessoa, minimamente saber o que ela pesquisa, né? Se em algum momento ela já pesquisou aquilo que é seu objeto de pesquisa, porque senão realmente fica muita coisa para um tempo só. E aí eu acho que pode ser um complicador.
Samara, o que que você tem, assim, uma fala bem específica para dizer para as pessoas que estão aí também começando a pensar no ingresso, né, no campo psicanalítico, além de tudo isso que você já falou aqui, porque nós estamos falando sobre isso o tempo todo, mas o que mais te marcou da sua experiência, da faculdade até hoje? Olha, o que mais me marcou foi ver que é possível a gente fazer, desde que a gente trabalhe muito e, na minha visão, para sempre. No sentido de se, o trabalho que eu estou dizendo é no sentido de a gente estar preparado para exercer a nossa profissão. Então, estar sendo aprovada nesses processos seletivos, para mim, isso foi um trabalho construído lá atrás. O que eu quero daqui para frente na clínica é um trabalho que eu estou construindo. Então, eu acho que assim é estar disposto para o trabalho, para as dificuldades que vão aparecer. Se eu posso dizer de uma coisa que 100% de certeza as pessoas, todas que se formarem em psicologia, a gente sabe que a nossa profissão, o retorno financeiro, em muitos casos, especialmente para quem vai para a clínica, ela tem um tempo, né, até esse retorno financeiro vir. Por isso há outras opções, né, como por exemplo um programa de bolsas ou outras áreas, ou atender em clínica particular. Mas tem essa demanda por a gente estar ciente que as dificuldades vão acontecer. E a gente ter condição de passar por ela. O que não quer dizer que a gente não vai sentir medo, que às vezes não vai dar raiva ou vontade de querer desistir porque as coisas estão difíceis. Mas saber que assim, as coisas vão acontecer. Não precisa ficar tão desesperado. As coisas vão acontecer, só que elas levam um tempo para acontecer. Então, aproveitar a trajetória, todo o aprendizado. Eu queria ir para a clínica, eu consegui outra coisa. Outras pessoas podem ter conseguido outras coisas. Vamos aproveitar o que aparece enquanto a gente não consegue lá o Ou nosso seja, objetivo final. não tenha pressa para começar os atendimentos clínicos, né? Sim. Existem outras atividades, como, por exemplo, esse programa do HC, trabalhos em ONGs, trabalho no judiciário, que você pode, inclusive, levar a escuta psicanalítica e, Uhum. paralelamente, você está estudando. Enquanto você está lá, você vai aprofundando no seu estudo, nas supervisões, e algo acima de tudo, que não precisa esperar sair da faculdade, pode começar bem antes, é a própria análise, né, Samara? Sim, sim. Eu acho que isso, assim, a gente consegue ver a diferença que isso faz na hora da nossa atuação, né? É o que eu falei, às vezes a gente é atravessado por conteúdos que a gente não está esperando e às vezes aquilo, a gente acaba tendo uma identificação com aquele tema e se a gente não tiver muita análise, muita supervisão, a gente pode acabar tendo uma conduta ética inadequada por uma falta do cumprimento dos três pilares lá básicos da psicanálise. Ok, deixa eu ver, acho que nós temos perguntas, deixa aqui, vamos lá. Vamos lá, aqui a Selma, um abraço, Selma. Ó, tem uma dúvida sobre o processo seletivo. Será que é o processo seletivo do HC, do aperfeiçoamento? A quantidade de candidatos por vaga é muito alta? Como foi sua entrevista? Será que é o mestrado? Eu vou abrir os comentários, e aí se a Selma puder esclarecer se ela está perguntando sobre o mestrado ou a especialização do HC, tá? Uhum. Pronto, Selma, você pode, por favor, complementar aí para gente. Edu, Isolda, estão aqui. Ambas. Tá. Então, Selma, a especialização, ela há muitos anos, é porque esse programa já existe há, sei lá, mais de 20 anos, Sim, sim. e ele
É porque assim, o Hospital das Clínicas, ele abre em psicologia para várias possibilidades. Abre para o Instituto da Criança, Instituto do Coração, ortopedia e trauma. Eu, especificamente, fiz para o programa de psicologia, ênfase em hospital geral. Para esse programa, são sempre 30 vagas. Nossa, No ano, bastante. são bastante vagas e eu digo que ainda são poucos alunos, porque tem trabalho para mais gente. E quando eu fiz, não tinha tantos, não. Mais ou menos, vou chutar aqui alguma coisa em torno de 3, 4 concorrentes por vaga. Então, não é tanto, né? Comparado a outros processos seletivos, não é tanto. Agora, no mestrado, já é mais difícil ver isso, porque o que acontece? Eles não abrem o número de vagas disponíveis por orientador. Então, eu não tenho como saber, na verdade. Eu só Mas eu posso descobri. segurar que são poucas vagas, né? Sim, são poucas. Porque dura 3 anos, 2 anos, então a vaga, por exemplo, a sua vaga só vai ser disponibilizada depois quando você terminar. Então, supondo, se o seu orientador tem 6 vagas, a sua, por exemplo, está ocupada por 2 anos. São dois, né? O São mestrado? 2. Uhum. 2 anos por você. As outras 5, pode ser que tenha alguém saindo agora, esse ano, no próximo, ou de repente ele até ofereceu mais do que 2 nesse momento. De qualquer modo, durante 2 anos, essas aí ficam ocupadas. Aí, conforme as pessoas vão concluindo, no ano seguinte, porque o processo da USP é anual, lá na PUC é semestral, aí essa vaga é disponibilizada novamente, né? Isso. Mas eu diria, né, Selma, para não se preocupar tanto com a concorrência. Eu acho que você tem que preparar com o seu preparo, né? Sim. Isso foi uma coisa que eu botei na minha cabeça, porque quando começaram as inscrições só para a prova, que a gente bota lá o projeto, memorial e tal, tinha um pouco mais acho que mais 80 pessoas. Só que eu não sei dessas 80 quantas iam para a minha orientadora. O que eu botei na minha cabeça era, eu só preciso de uma vaga. Eu não sei quantas tem, mas eu só preciso de uma. E isso me ajudou a focar no que eu queria e ir em frente, porque, assim, às vezes o número pode assustar. Eu não vou dizer que não, mas se a gente for ficar pensando nisso, né, talvez até desmotive a gente. Então, eu não se desmotive se for pelo número de vagas, assim, porque no edital saiu que no total eram 21 vagas. Mas eu não Que é sei especificamente. distribuído, né? X vaga para tal orientador, X vaga para um Isso. outro, 2 para um, 4 para outro, por aí É. vai, né? Na minha orientadora, esse ano entrou eu e mais uma colega. Então, realmente é concorrido. Olha, tem outra pergunta aqui da Danda. Ela está no último ano de psicologia e gostaria de saber como fica sabendo desses programas para bolsa de especialização. A do HC é bem conhecida aqui em São Paulo, mas você falou que tem outras, né? Outros hospitais do estado, né? São Sim. os hospitais do estado. Na verdade, esse programa, ele já é de algum tempo, é o antigo programa de aprimoramento profissional, que era o PAP. Então, há 2 anos atrás, se eu não me engano, ele passou a chamar programa de especialização com bolsa. Então, eu não sei te dizer exatamente do CAPS, por exemplo, e dos outros hospitais, mas eu sei te dizer do HC. Se eu não me engano, é no site da VUNESP, e ele abre mais para o final do ano. E ele tem para várias áreas, né? Dentro da psicologia. E acho que é uma oportunidade. Tem inclusive em saúde do trabalhador, né? O pessoal que quer RH, é uma Ah, alternativa. Bem válido. ó, tem uma colega aqui de área, né, que ela é assistente social, e eu acho que também Sim, tem para assistente tem. social para outras áreas, né? Tem para assistência social, direito, farmácia, educação física, tem vários mesmo. Tá. Um abraço para Sheila, que está aqui dando um retorno para a gente. Opa, peraí.
Deixa eu ver como é que eu pego aqui mais perguntas. Vamos lá. Ó, parabéns, Samara. A Rosana está aqui me Obrigada, parabenizando. Rô. Saudade, esse medo do início, esse medo do início ocorre em todas as áreas. O friozinho na barriga faz parte, nos ajuda a crescer. Exatamente, gente, Exatamente. porque seria de se espantar se a pessoa que sai da faculdade, em qualquer curso que seja, como lembrou a Rosana, está se sentindo que vai ter um domínio completo e absoluto, que está sabendo tudo. Isso não existe. Talvez Ele não ele não tenha está entendido. não entendeu o que é, não está conectado com a realidade, né? O que a É. gente tem que saber é que essa angústia, essa insegurança, ela é aplacada ou ela é diminuída à medida que a gente estuda mais, começa a fazer cursos breves, a formação ou o mestrado, enfim, tem várias áreas de conhecimento. Mas aqui no campo da psicanálise, Samara, como você lembrou, é o tripé psicanalítico que o Freud já deixou aí para a gente. Então a gente nem tem que Uhum. descobrir, ele já deixou É só claro seguir. e tem se mostrado efetiva ainda hoje, que é o estudo, a parte didática, a análise pessoal e as supervisões, né? Sim, Então, sim. vocês vão se apropriando disso, né? E naturalmente vai se sentindo cada vez mais preparado, né? Uhum. Rosal, eu vi alguma pergunta aqui sobre quando começa, ó, a Dampini, em que mês começa a divulgar. Então, a questão é que não tem muita divulgação, é um edital. Então, o que que eu fiz? Eu fiquei jogando no Google e até a hora que abriu. Hum. Geralmente é a partir de agosto, né? Acho que a prova é lá para, se eu não me engano, setembro, início de setembro, porque em dezembro termina, né? No meu ano foi em dezembro que terminou. Esse ano, inclusive, o processo foi todo online, né? Do Novos Hospital das tempos. Clínicas e do mestrado também. O mestrado foi o processo seletivo todo remoto e com uma Sim. bonificação que foi. Porque assim, a inscrição para o mestrado, ela é carinha, né? Geralmente é Já 300 e paga a 300 inscrição na USP? paga e esse ano foi gratuito por conta de ter sido feito remotamente. Então, ainda tive esse presente aí. Eu e quem Uhum. tentou. Então, é para ficar de olho, porque em agosto a USP lança o edital. Para o mestrado, em agosto, ela lança o edital já com toda a bibliografia. Mas vou dizer, eu baixei a bibliografia em 2018 e em 2019 e no ano passado. E ela não demorou, não mudou muita coisa, tá? Então, talvez pegar a bibliografia do ano passado para esse ano, você começar a estudar, acho que não, tem grandes chances de não ter muitas mudanças. Pelo menos a maior parte dos livros permanecem, né? Então você já pode Permanece. pegar o programa anterior para estudar, né? Uhum. Isso aí. O Ó, capítulo da tem um, Rosal tá lá, ó, o da capítulo do meu Eunice. livro. Nossa, gente, É. se você não me fala, eu não ia descobrir. Ah, vou até aproveitar para mostrar. O livro é esse aqui, ó. Psicologia, Relações com o Contemporâneo. Fui eu, a Ivonise Mota, que é sua orientadora, né, lá na Uhum. USP, Sim, psicanalista aqui, predominantemente winnicottiana, e a sim. Cláudia e a Ista Gonçalves, que foi orientanda dela. Nós organizamos esse livro. E só temas contemporâneos, né? Temas que tem pouco publicado sobre. E tem parte dos autores da psicanálise e uma outra parte da terapia sistêmica, porque a gente quis, não pensamos só na psicanálise, mas no estudante de psicologia como um todo, de fazer algo abrangente. E foi uma surpresa, eu fiquei muito feliz em saber. Eu vou até, Sim. aliás, dar um Google nesse programa, né? Ah, Eu sei sim. também eu sei que. Ah, tá, Regina, postar o livro na bio. Vou postar. Inclusive, eu tenho alguns exemplares para vender.
Então, vou colocar lá se alguém tiver interesse, porque para publicar no Brasil é assim, né? É. Mas mesmo o livro tem bastante textos, e aí eu posso dizer, como alguém que consome, né? Não do lugar de quem produziu, mas de quem está consumindo. Acho que é um livro que ajudou bastante a pensar mesmo esses temas que às vezes a gente deixa, fazem parte da nossa rotina, mas a gente não olha numa ótica mais científica, né? E aí eu achei que realmente ajudou bastante. Uhum, tá certo. Ó, eu vou. Tem uma professora de uma universidade em Fortaleza que ela me pediu o livro, ela comprou comigo e aí demorou chegar. Ela pediu para eu tirar foto do índice e mandar para ela. Aí ela foi e me contou. Ela disse: Olha, o que eu ouvi você falando, eu estou adotando. Ela ministra uma disciplina lá que chama Temas Contemporâneos no curso de psicologia. Então ela pegou, adotou vários capítulos desse Ó, que livro legal. e está lá também no programa de graduação, né? Sim. Um A beijo, Letícia, Jacira. ó, Letícia, eu tenho um livro para te indicar que acho que a Rosal conhece. O livro chama Introdução à Psicanálise. Se eu não me engano, é de Freud a Lacan, que é um livro que ele tem um resuminho do resumo das teorias do Freud, Winnicott, Melanie Klein e Lacan, que foi Uhum, produzido pelos professores da PUC de São Paulo. Na verdade, é um curso que eles têm lá e transformaram num livro. E acho que uhum, ajuda muito, né? Assim, a conhecer pelo menos as principais. E uhum, da supervisão, ela funciona assim, Letícia. A gente faz os atendimentos clínicos e a gente tem alguém já formado, com mais experiência na prática, que ouve o nosso atendimento, nosso relato e orienta a gente sobre a nossa conduta, muitas vezes indica textos, né? Ajuda a gente, né, a ter uma outra visão, né? Uma orientação mesmo sobre como está indo o nosso trabalho clínico. para pensar junto o caso, conversar sobre aquilo que esse atendimento está suscitando, né, em quem está atendendo, e é comum, né, também o analista, o supervisor, apontar algumas questões que às vezes quem está lá no calor da sessão, né, não Não percebe percebe, algum né? aspecto, né? Então é um espaço de discussão, de escuta também, é super importante, né? Sim. Tem aqui também na minha página uma seleção de livros que eu faço e vou publicando. Se você der uma olhadinha no feed, tem bastante leitura aí também. Opa, peraí. A Vamos lá, vamos ver se Daisy. tem mais pergunta, que temos ainda uma outra convidada, né? Então, acho que a gente pode deixar aqui as outras perguntas para quando a Gleice Uhum, voltar. A Samara vai sair sim. agora e na sequência entra a Gleice Almeida, psicóloga, que se formou junto com a Samara, da mesma turma, mas ela fez aí está começando um caminho um pouco diferente, um outro caminho, né? Sim. E, e é isso, Samara. Eu gostaria de Eu gostaria de reiterar. agradecer, né? Pode falar. Eu gostaria muito de agradecer, assim como a Deise falou, Deise foi nossa colega, ela se formou junto comigo, sabe do quanto a Rosal é uma profissional, ela atua em várias frentes, né? Mas falando Gente, na... Rosal sou eu, viu? Ah, desculpa, é verdade, é porque a gente a Não, eu chama já de Rosal. acostumei. Ela é uma profissional, uma docente excelente, que se empenha mesmo, que está preocupada em passar, em transmitir um ensino de qualidade, e orientar a gente. Então, foi uma experiência muito positiva. E, inclusive, de incentivar a seguir, né, no meu caso, na carreira acadêmica. Quando eu falei, lá em 2018, quando eu cheguei no Unip, falei, eu queria tanto ir, o que que você acha? Ela falou, vai, você vai conseguir. Então, eu te agradeço muito, Rosal, publicamente, já te disse isso, né, no particular, mas digo publicamente, muito obrigada por você ter acreditado, por ter me incentivado, né, de eu pensar que era sim possível eu um dia
entrar no mestrado e muito de eu ter conseguido ficar, entrar, não desistir mesmo em tudo que aconteceu, foi porque você estava ali, eu sabia que tinha alguém, dentre outras pessoas, tinha você acreditando. Então, eu agradeço muito, agradeço a oportunidade de poder contar um pouquinho de como está sendo esse caminho. Nossa, foi um prazer para mim conhecer, né? Saber como é que você está, como é que as coisas estão indo. Quando eu fiz o contato para te convidar, porque eu desde a graduação já sabia da sua seriedade, não era oba-oba, não era glamour que você procurava, era uma experiência verdadeira, genuína. Então, é um orgulho ter sido sua professora e agora colega. Te agradeço muito por ter vindo aqui. E é isso aí, Imagina. vamos manter contato. Vamos sim. Um beijo, tchau, tchau. Agora eu vou ver como eu saio aqui. Acho que tem algum botão vermelho, eu acho, para você sair da live. Foi, achei. Tá. Achei. Tchau. E agora vai entrar a Gleice, pessoal, contando aí um pouco diferente o que ela fez. Ah, obrigada, o retorno. Que bom que vocês estão gostando, porque a ideia é mesmo, né, nesse mundo tanto glamour, de tanta gente pensando em tanta estratégia de marketing, a gente trazer de fato a essência, né, com todas as possibilidades, mas também a angústia que faz parte desse percurso. Inclusive, daqui a 15 dias, eu vou trazer um colega lá da Sociedade de Psicanálise aqui de São Paulo, porque eu também tenho tido perguntas, recebido perguntas de como é que faz para ingressar na Sociedade de Psicanálise, qual é a diferença da formação de lá para outras formações, o que é a análise didática. Então, daqui a 15 dias ele virá falar conosco. Deixa eu ver aqui a Gleice, vamos lá. Gleice, já enviei o convite. Eita, será que tem algum aparelho tecnológico ligado, um outro celular? Um abraço, Flávia. Acho que ela saiu, vou enviar outro convite. Deixa eu ver, acho que ela vai voltar. Deu alguma interferência. Bom, então enquanto. Cadê? Acho que ela. Isso, voltou aqui. Vamos ver se agora dá certo. Opa! Oi, voltei. Foi! Tudo bom? Tudo. Muito bom tê-la aqui, viu? Muito, muito bom mesmo. É um prazer. Prazer é tudo meu, Ana. Fico bem agradecida também, estava ouvindo. É uma nostalgia lembrar assim, desse percurso da graduação. Meu agradecimento, né? Você foi minha professora, minha orientadora, sempre generosa, assim, com muitas inquietações que a gente tem aí nesse percurso. Bom tempo aquele, né? Gleice, vou começar te apresentando, tá? Então, a Gleice Almeida, psicóloga formada em 2020, também pela Universidade Paulista, a Unip, da mesma sala da Samara. Você também ingressou no programa de especialização em psicologia hospitalar do INCOR, né? Só que você foi para o INCOR, para o Instituto de Coração, e a Samara foi para a clínica de gerontologia, né? É um programa da USP, como a gente falou aqui, da Faculdade de Medicina, mas ele fica dentro do HC, porque o HC é um hospital da Faculdade de Medicina da USP, não é isso? Se eu estiver errada, você me corrige. Isso mesmo, é um complexo e a gente fala que tem várias clínicas, né, dentro desse complexo. Tá. Porque o HC é uma cidade, né? Na real... É bem grande. Dá para se perder.
E aí, Gleice, você ingressou no programa, né, com a Bolsa também, então é um programa aí que o governo apoia, o governo do Estado de São Paulo, onde você, junto com o governo federal, enfim, eu não sei esses detalhes. É bem o jeito, algumas coisas a Samara deu uma introdução, é bem isso. É um programa da Secretaria da Saúde, existem outras, a clínica, na verdade, assim, o Hospital das Clínicas, ele é uma instituição de ensino, a USP é a instituição de ensino, e o Hospital das Clínicas é por onde você faz essa especialização, né? Existem várias outras. Isso, faz a prática, porque é um curso com viés bem prático. E assim, fiquei pensando, assim, a gente conversou um pouco antes, mas eu acho importante, assim, antes da especialização, contar um pouco do percurso, né? Que ele não se finda, assim, né? Mas antes de você começar, eu só queria concluir que você não foi para o mestrado já nesse momento, você foi para a clínica. Só para deixar registrado, vamos com calma, fique à vontade para ir lá de trás. Sim, foi uma aventura aí. A ideia também foi isso, na verdade, eu já tinha um pouco do desenho do que eu queria, assim, para o final da graduação, mas teve toda a aventura aí da pandemia que nos acometeu, e aí acabou que eu fiz o inverso, né? A minha intenção sempre foi a clínica, mas uma coisa que eu falo bastante é que eu queria aprimorar ainda mais a escuta, porque a universidade ela dá uma visão bem global, e eu achava que na especialização ela poderia me fornecer isso. Um local que eu ainda estivesse, entre aspas, tutelada a uma instituição, mas que eu tivesse também, continuasse, né, essa questão da supervisão e de ter um grande número de atendimentos para poder ter uma escuta bem articulada, assim, bem diversa. E aí, com o advento da pandemia, eu tenho uma questão respiratória, de asma, e aí eu fiquei afastada. Então foi um caminho inverso. A intenção era fazer a especialização por isso, e de repente depois ir para a clínica ou fazer pesquisa. E aí meio que virou assim, muitos graus, assim. E aí eu acabei indo para a clínica fazendo o inverso, né, do que eu tinha projetado. Certo, então você, em função disso, você entendeu que era o momento já de ir para a clínica, né? Me fala uma coisa, antes disso, lá na faculdade, como é que você entendeu ou se identificou com a psicanálise? Porque o curso de psicologia é bastante amplo, são várias escolas psicológicas que são apresentadas, e eu fiquei curiosa com isso. Sim, então, uma das coisas que alguns veteranos, na verdade eu vim também de mudança para cá, eu sou de Ribeirão Preto, fazia graduação lá, achava que só existia, quando eu entrei na graduação, achava que só existia psicanálise e que a atuação era só a clínica, e aí fui, né, inundada por todo um universo de tantas coisas que tinha. E a minha intenção na trajetória era provar de tudo, assim, né? Me abrir a todo esse novo, toda essa complexidade da formação. Então, eu fui pensando, assim, indo em cursos, palestras, simpósios, defesa, ouvindo as pessoas, assim, né? Tanto do ponto de vista de abordagem, de uma linha teórica, quanto de atuação mesmo. Então eu entrei achando que só tinha psicanálise, que era isso que eu ia fazer. E aí eu fui vendo que tinha outras coisas, e a cada semestre eu me apaixonava pelaquela coisa que eu estava vendo. E falava, não, agora é isso. E aí mudava, não, agora é isso. E agora é isso. E vai mudando, assim, né? Mas, de certa forma, né, até uma professora, assim, sempre falava, olha, psicanálise, você, hein? Não é isso, Ana? Porque você tinha já uma experiência psicanalítica ali. E aí eu lembro que uma vez você falou, não, porque eu estou pensando muito em tal área. Eu falei, você é psicanalista, não sabe. É meio isso. E então, ao ter as disciplinas,
eu fui também me interessando ainda mais. Eu gosto muito da clínica winnicottiana, me faz bastante sentido. E as leituras, né? Essa articulação de ir para os espaços e tentar ouvir assim, as pessoas. E também a análise pessoal, né, que você Sim, faz bastante tempo. sim, na verdade, antes de começar a graduação, eu já fazia análise. Então, eu acho que isso foi algo uma contribuição muito rica, porque quando eu venho para a graduação, eu já venho de um processo de análise. Então, ao ouvir toda a questão de disciplina, eu acho que isso é muito importante, é uma coisa que às vezes fica até um pouco negligenciada, de achar que só precisa quando for atender, né? E é importante a gente estar sentado neste lugar, de analisando, né? Trazendo as nossas mazelas, a nossa psique, é bem importante. Então, eu já fazia antes, quando foi o curso se desenrolando aí, que você olha e fala assim, não dá para parar, como a Samara falou, né? Esse arroz com feijão, não dá para parar, e pensando nisso, assim, de estar sempre com uma escuta, olhando para si, para poder ajudar também o outro, assim. Tinha toda uma questão também no início da formação, né? Tem duas, acho muito importante até o que você está fazendo aqui, porque a gente às vezes, hoje a gente está num cenário pandêmico, mas a gente às vezes na faculdade é muito corrida, a gente às vezes tem essa coisa de troca, a gente precisa buscar esses espaços de troca, é muito importante, porque eu tive várias, digamos, spoilers de alguns professores, de outros colegas que estavam em outro estágio, né? Então, eu busquei fazer monitoria, ia entrar numa iniciação científica, mas não deu certo. Então, tem todo um viés, assim, da formação que tem um leque, né? E as coisas estão aí, a gente precisa também ir tentando encontrá-las e ver o que faz sentido para a gente. A iniciação científica é bem importante, né, diante daquela gama de escolas tão amplas que o curso oferece. Quando você vai para a iniciação, você tem que escolher um tema, um referencial teórico, então isso você já aprofunda, e aí você vai entender se é aquilo mesmo, se vai fazer cada vez mais sentido ou não. Acima de tudo, para quem quer seguir com mestrado. Então, inclusive, pontua, né, para o mestrado. Pontua para quem quer fazer o mestrado e ter feito a iniciação científica. Então, o pessoal aí que está ainda na graduação pode ser um caminho, né? Sim, bem importante isso que você falou, Ana. Eu tinha um desenho, né? Eu sou organizada, assim, né? Tem hora que isso até me prejudica, o excesso. Mas eu tinha um desenho quando eu entrei na graduação, né? Entrei um pouco mais velha, já fazia análise, vinha aí de um processo do ProUni e tudo mais. E aí, essa questão de você fazer coisas durante a graduação, tanto na especialização, no mestrado, pontua. Então, para a especialização que eu entrei no INCOR, pontuou eu ter feito monitoria, tem o projeto do Rainha da Paz, que é outra coisa que foi muito importante, porque eu tive que ir me adaptando, né? Eu mudei para cá, eu já tinha até orientação lá em Ribeirão, eu tive que mudar para cá, e aí aqui até eu consegui me achar para tentar fazer a iniciação, não deu tempo, mas eu já vim com a experiência da monitoria de lá, que me ajudou bastante, porque a monitoria você fica muito próximo ao docente, ao professor, e você começa a entender um pouco quem é esse profissional, como é que, sabe, vai te dando pistas também, sabe? E aí, não consegui na iniciação científica, eu entrei no projeto do Rainha da Paz. Fiz 2 anos de voluntariado. Bem rapidamente, para quem não é da Unip, o que é o Rainha da Paz? Por favor. Sim, o Rainha da Paz é uma instituição, né, com fundos tanto da Igreja Católica quanto de doações, que lá atende crianças, adolescentes e adultos com necessidades especiais, tanto com paralisia cerebral, autismo, né? Então a gente tem de graus leve, moderado e graves. Foi uma experiência muito rica, porque eu sempre priorizei essa questão da escuta, assim, como que eu vou ganhando mais escuta? Então, esses 2 anos de voluntariado, além dele contar
como atividade complementar, como um monte de coisa, ele também me contou, porque tem uma parte lá da especialização, que é a primeira fase, tem a prova, a segunda fase, tem entrevista, e tem como se fosse eu esqueci o nome agora, uma apresentação de títulos, assim, de coisas que você fez na graduação. E também conta pontuação para você entrar. Então, é um Power Plus, né? Além de você ganhar toda uma experiência, te ajuda também, se você tem interesse de entrar nesses programas. O estágio da faculdade, o Rainha da Paz? Não, ele não chega. Não tem nada a ver com a faculdade. Não, ele tem a ver com a faculdade tem uma parceria com essa instituição, só que ele não é um estágio, porque para configurar um estágio, né, do jeito que eu estou explicando que era o que eu fazia, eu precisava estar em dado momento da graduação, eu precisava ter um supervisor, tem todo um desenho, né, da grade curricular mesmo. Nesse desenho do projeto, ele é um projeto de extensão, que também compunha um supervisor que guiava, né, uma quantidade de alunos que vai para este lugar, tinha lá os horários e tudo mais. Então, tinha uma supervisão. É interessante que eu comecei o Rainha da Paz antes de entrar nos meus estágios. Então, eu fui tendo escuta antes mesmo de ser algo obrigatório, que eu acho que é bem importante isso. A gente fica, às vezes, ceifado por fazer o que está lá no papel que é obrigatório a fazer. E eu acho que uma coisa que eu ouvi de veteranos assim da faculdade é a graduação, a profissão, ela começa no primeiro dia que você pisa a universidade. Né? Você vem construindo uma trajetória. Não é chega lá no final, agora o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Você vai fazendo no caminho, vai sendo. Sim, porque a formação, ela é ampla, né? Ela é contínua. Já no nosso campo, a gente não para, né? Começa lá e quanto mais você se envolve, você, né, vai experimentando, você vai também descobrindo qual é o seu lugar, o que faz sentido para você, né, nessa área, né? Sim. E aí eu tinha esse desculpa. Não, pode falar. Posso falar? Tinha esse interesse, então fui desenhando a partir daí com Rainha da Paz. Depois, as escolhas dos estágios, como eu queria ir para a especialização, eu comecei a tentar escolher os estágios a partir disso, escolhi psicologia da saúde, porque eu já tinha a questão de querer ir para o hospital, o plantão psicológico, pensando nessa articulação, né, de escuta, de ter uma variedade aí de atendimentos, e a própria psicoterapia breve que acontece. Então, eu tinha um programa, assim, né? No ano, uma coisa importante, no último ano, né, que se presta para especialização, tem toda essa organização que é muito importante, assim, você ter o cronograma dessa agenda, como a Samara falou, né? É um jogo, você não pode perder essas datas. Eu me desesperei muito nesse último ano, muito mesmo, porque é um ano muito desafiador, com muitos estágios, com muitos relatórios, com muito trabalho para fazer, mais o trabalho de conclusão de curso, e para se preparar para uma especialização, né? Então, por fim, assim, eu não consegui estudar de fato a bibliografia, mas eu acho que é importante dizer que todo o percurso que eu vinha já estudando e as escolhas dos estágios ajudou e contribuiu para que eu conseguisse entrar, assim. Mas não foi simples, é mais simples falar do que toda a ansiedade, assim, desse último ano, o que eu vou fazer, como que vai ser. Legal. Olha, que a Danda disse que fez as mesmas escolhas, praticamente, que você, do voluntariado, etc, etc. A Flávia, a live super importante para os estudantes. Então, quem puder depois compartilhar a live aí para os seus contatos, né? Que também ali, pessoas que estão vivendo esse mesmo momento. Mas, Gleice, vamos lá. Eu quero saber como é que você começou na clínica. Recém-formada, como é que foi essa decisão? Pois é, então começou assim, né? O cenário era eu ir para a especialização, cheguei a começar, a pandemia iniciou, eu consegui me afastar,
foi um momento assim de uma janela de inseguranças, assim, de incertezas, de o que eu vou fazer, se vai dar para continuar, porque eu fiquei afastada e aí ineditamente eles deram a opção para os afastados de trancar e voltar neste ano, porque agora eu vou voltar a fazer. E aí eu tinha todo. Desculpa, Gleice, deixa eu te Sim. interromper, porque a nossa formação, com tudo que envolve, né, falando do tripé como um todo, e a gente está falando aqui no caso desse estágio que é didático e muito da prática, com supervisão e etc. Mas de você entender que você está ali para poder aproveitar. Não é para pegar um certificado e botar na parede, porque ele por si só ele não vai contar nada. Mas é como você vivencia esse percurso. Se naquele momento ficou inviável, né, foi muita coisa para se dar conta em função da pandemia, até o seu próprio problema de saúde, que foi te deixando insegura, e que bom que as instituições foram acolhedoras nesse ano passado, e ofereceram várias possibilidades. A PUC, por exemplo, prorrogou o prazo da entrega do mestrado e do doutorado para todo mundo que ia concluir no final do ano passado, em função da pandemia. Você está falando que o HC abriu essa possibilidade de trancar. Isso é importante, porque tem que ser vivido, assimilado, e psicanálise não é isso. Eu li esse texto, entendi, pronto. Tá dominado. Não, tem que ter assimilação, questionamento, pressa não funciona. Então é muito bacana, ainda que você está contando que foi difícil, faz parte, a vida é assim mesmo, né? Mas você entendeu que era importante trancar e retomar num outro momento. Sim, foi bem inédito, inclusive, o programa existe há bastante tempo e foi inédito eles fazerem isso, né? Normalmente você tem até 2 anos para fazer depois que você se forma e tem que fazer, entrou ou termina, extingue. E aí abriu-se essa possibilidade, né? Eu entendendo que eu acho que é importante, né? Eu entendendo as minhas limitações, tanto físicas quanto psíquicas, sabe? A gente tem que saber, nós somos profissionais e precisamos ser maduros para saber os nossos limites, né? Então, foi muito forte isso para minha saúde mental. E aí, digamos que eu fui me cuidar, né, em todos os âmbitos, para poder retornar esse ano. Então, tranquei. E aí, o que eu faço agora? Né? O projeto era todo ir para a especialização e depois ir para a clínica. Fiquei em casa, trancada, e pensando, e aí, o que eu faço? E aí eu comecei a buscar cursos para que eu me mantivesse estudando, né? Buscar cursos, também falar que eu ia voltar a atender, ia atender, porque quando eu saí da graduação, eu levei 2 pacientes por atendimento social, um parou no caminho, aí o outro parou também, agora voltou recentemente, mas ficou tudo muito nebuloso, assim, sabe? E exigiu, assim, muita reorganização, sabe? Física, interna. E aí eu comecei a receber algumas indicações. E eu acho bem interessante, assim, como que foi acontecendo isso. Porque eu comecei a receber indicações tanto de professores, supervisores, quanto dos colegas de sala, né? Não necessariamente só os colegas que a gente ficava mais, mas de colegas que às vezes não estavam tão próximos, né? E nessa troca de eu também poder indicar, porque às vezes tem algum paciente que quer que o esposo passe, por exemplo, faça psicoterapia, e aí não dá para você atender, a gente conseguir ter essa rede, assim, né? E dos próprios pacientes, assim, fiquei muito surpresa de começar a receber indicação dos pacientes. Então, acho que é uma construção, assim, sabe? De supervisor e professor indicar, porque talvez, penso eu, né, que tem uma confiança, uma credibilidade nisso, dos colegas também, e dos próprios pacientes. Então, começou meio assim, sabe? Que bacana, né? Quer dizer, você comunicou seriedade e responsabilidade, né, para os seus colegas e professores indicarem, né? Então, sem dúvida, né, as pessoas com quem você estuda indicam mesmo, né? Vamos lá. Tudo bem, Jorge? Um abraço.
Outra coisa, você está atendendo, eu vou falar aqui de um assunto delicado, você está entendendo sozinha ou você está numa clínica de convênio, que eu não sei em outras cidades, mas aqui em São Paulo tem bastante, né? Muita gente que se forma termina indo para essas clínicas. A clínica tem convênios com várias seguros de saúde. E aí, no final das contas, elas contratam vários profissionais para atender por esse convênio e a remuneração é muito baixa. Então tem toda essa polêmica, essa crítica aí, mas tem muita gente que termina podendo viver isso para se dedicar, para começar, para ganhar essa experiência. Você foi por aí ou não? Não, acabou acontecendo que conforme um paciente, uma indicação, então atualmente eu estou em clínica particular, digamos assim, não atendo por uma filiada a uma clínica específica, seria consultório particular mesmo. E acho que é importante, uma das coisas que eu fiquei pensando assim, nesse início, né, dos atendimentos, como foi acontecendo. Primeiro, a questão do tripé em psicanálise, porque eu fiquei pensando, né? Eu gosto de psicanálise, tem a especialização que está suspensa, então para eu fazer uma formação, como que eu vou fazer agora? E aí eu pensei em continuar a minha análise que eu já fazia, em fazer uma supervisão, uma boa supervisão e continuar os estudos. Né? Então, eu estou em consultório particular seguindo nesse formato, assim. Sim. Sim. Legal, muito bem. E agora você me lembrou uma pergunta que eu recebi essa semana, da Paula, que ela dizia assim, como é que eu faço? Eu ainda não tenho formação em psicanálise, ela está fazendo psicologia, e ela fala, olha, eu já sei que eu quero psicanálise, está começando a fazer alguns cursos, inclusive ela fez meu curso semestre passado, de introdução à psicanálise. Ela diz, mas eu não tenho aquela formação tão robusta, mas quero sair da faculdade e começar a atender. Eu vou ter que atender em outra linha, porque eu ainda não tenho formação em psicanálise, né? Eu acho que não faz nenhum sentido você atender em outra linha, até porque para atender em outra linha você tem que se especializar também, tem que estudar também, né? Sim. Então, se você tem psicanálise, você vai atender a partir da escuta psicanalítica. Agora, o que tem que pensar é e aí cada um vai entender se de fato dá para começar com todo esse aparato da supervisão, de seguir estudando, estar fazendo análise ou não, isso é decisivo, né? A nossa análise, né, acho que foi Freud mesmo quem disse, né, que a nossa análise vai até onde a gente foi. Os nossos pacientes vão até onde nós fomos na nossa análise. Senão as coisas se misturam e aí fica muito complicado, né? Então, se tem todo esse envolvimento com os atendimentos, você pode começar a atender, mas isso é um processo lento e que cada um vai entender se de fato sente que pode começar, ainda que cercado por todo esse aparato. Né? Sim, é importante, porque eu fico pensando, tem algumas coisas que não são, pelo menos pensando em psicanálise, não são muito negociáveis, né? Você tem que fazer uma supervisão e fazer a sua própria análise. E nesse sentido existem centros com outros valores que dá para continuar fazendo, né? Como você disse, cada um tem uma forma aí dentro do percurso, do que cabe, mas precisa fazer e tem lugares que viabilizam isso, até em termos financeiros. Uma coisa que eu fiz, que eu tenho feito na supervisão, tenho feito uma supervisão compartilhada. Então a gente faz meio que uma supervisão em grupo, semanal. Isso é muito rico por duas questões. O investimento financeiro, a gente consegue custear de uma forma interessante, e a troca de experiência, porque você tem um volume que é do seu paciente, um volume do paciente do colega, e vocês vão trocando. Uma coisa que o supervisor fala, cabe para a pessoa que está falando, cabe para você.
é bem importante, acho que é uma dica assim, importante nessa questão da supervisão. Tem funcionado. A questão também que você falou de fazer a formação, né? Eu fiz alguns cursos de extensão, voltado também para psicanálise, de traumas e efeitos psíquicos, no SEDES, um curso de desenvolvimento do raciocínio clínico, para me manter bebendo dessa fonte, assim, da psicanálise, sabe? E outra coisa que eu sempre, assim, uma tecla que eu bato muito, não tenham pressa de buscar um curso de formação, eu falo extenso, de 3, 4 anos, sem você ter trilhado já um caminho de leitura, de grupo de estudo, de cursos breves, cursos introdutórios. Primeiro, porque se o curso de formação de fato é bom e é sério, ele vai exigir que você já tenha um percurso de estudo, senão ele não aceita. E aqueles que aceitam para quem vai começar a estudar psicanálise, que ainda não tem assim conhecimento sobre toda a metapsicologia e tudo, já começar a estudar num curso de formação, provavelmente ele não é um curso de formação no sentido, na essência do termo. É um curso de introdução, né? Que vocês vão ver ali começar ainda muito, muito básico. Então, ó, gente, psicanálise e pressa não funciona, né? Tem que ter muito cuidado com essas questões, né? Olha, a Elamara está perguntando para você se você está atendendo presencial ou remotamente, ou à distância, né? Uhum. Então, Lamara, atualmente eu estou online, estou fazendo os atendimentos remotos, porque na minha experiência a maioria dos pacientes estão demandando para ficar remoto. Assim. Eu fico muito atenta se houver uma necessidade, no caso a caso, de ter que ser presencial, eu estou aberta a realizar esse atendimento. Mas até os próprios pacientes têm, por questões da pandemia, escolhido ficar online. Para mim foi um desafio, porque eu vinha de uma formação da graduação, atendendo presencial, foi um ano antes da pandemia, e eu ficava muito insegura nessa questão, como que vai se dar o vínculo, o que vai acontecer, essa coisa da tela, mas eu tenho visto, na minha experiência, que tem dado muito certo, tem pacientes que estão bem comprometidos em fazer o seu processo, e tendo uma escuta. Eu acho que essa questão da gente poder sustentar o setting, independente é muito mais esclarecedora para a gente do que em que lugar que está acontecendo, sabe? Muitas vezes somos nós que vamos sustentar o nosso corpo, o nosso olhar, e isso está na relação, não está numa tela tão somente, sabe? Sim, sim, sem dúvida. Gleice, estão perguntando o ano que você se formou. Você e a Samara colocaram 2020, mas vocês concluíram em 2019, não? 2020 Isso. foi a cerimônia, né? Isso, exatamente. Quando você fala 2020, na minha cabeça vem dezembro de 2020. Não foi, foi dezembro Não. de 2019. Isso, É isso? isso. Bom, aqui é uma pergunta, não sei se foi para mim, mas eu vou responder. Você indicaria grupo de estudos ao invés de formação? Olha, uma coisa não exclui a outra, né? É claro que se você está num curso de formação com uma carga horária pesada, talvez você não consiga conciliar naquele momento o grupo de estudos. Mas quando você terminar a sua formação, porque a gente vai estudar sempre, independente se você está no início, no nível mais intermediário em termos de tempo de estudo, ou já há muito tempo depois de formada. Na psicanálise, você está sempre estudando, lendo, em grupo de estudo, em supervisão, enfim, dando aula, proferindo palestra, de algum jeito você está sempre estudando. Agora, sim, eu acho que não dá para começar por um curso de formação. Tem tanto grupos de estudo, como tem os seminários, como tem os cursos introdutórios, por exemplo, esses que eu ofereço, e eu não sou a única pessoa que oferece esses cursos, são, por exemplo, o meu eu estou fazendo com 9 encontros, né, distribuído ao longo de um tempo, com um programa específico, e eu tenho oferecido cada um desses cursos temas diferentes, porque algumas pessoas fazem todos eles, né?
é uma opção. Você pode, inclusive, intercalar. Ah, fiz um curso com fulano, agora eu vou fazer um outro curso com outro fulano. E assim você vai desenvolvendo uma escuta a partir de vários interlocutores. Então, você pode fazer as duas coisas juntas, inclusive, esses cursos de carga horária menor e também grupo de estudos, né? Agora, o que eu não indico é começar uma especialização, um curso de formação de 3 anos, 4 anos em psicanálise. Eu acho muito complicado. A não ser que ele não seja um curso de formação, porque o curso de formação, ele vai aprofundar mais, né? Mas se você só vai aprofundar aquilo que você já tem uma base sólida. Então, esses cursos com carga horária menor, você vai ver base sólida, né? Você se aprofundar, você vai ver com muita profundidade um número menor de conceitos. E num curso de longa duração, você tanto vai ver muito mais textos, muito mais conceitos e num nível já mais aprofundado. Flávia está perguntando a minha página, acho que você está vendo então pela página da Gleice. Está aqui em cima, ó, é tudo junto. Ana Silvia Rosal Rosal. Ana com 2 N's. Gleice, você quer falar mais alguma coisa sobre isso tudo que a gente está conversando? Eu A Alba dando parabéns. Estão pedindo aqui uma outra pessoa para eu divulgar meu Insta. Então eu vou colocar aqui enquanto você fica à vontade para falar, tá, Gleice? Tá. Eu acho que é importante dizer essa questão da flexibilidade e também de ir encontrando os seus limites, onde vai fazendo sentido. A clínica, eu não ia começar pela clínica, mas foi o que também foi oportuno neste momento e eu tenho abraçado, tem sido muito rico. É importante dizer também que na formação da graduação, por vezes a gente vai fazendo e se apropriando de uma grade muito curricular, ficando muito tutelado. Mas uma coisa que eu tenho visto assim na trajetória da clínica, desse meu início, é a questão da gente ter que isso eu acho que a gente acaba não sendo muito preparado, sabe? A nossa administração, assim, o atendimento, ele não se finda com 50 minutos. Né? Então, você tem um tempo de leitura, você tem um investimento de supervisão, de preparo, de estudo do caso, de fazer uma planilha de gastos, de investimentos, que é quase uma coisa, uma autônoma, né? Uma profissional autônoma. Então, tem que pensar isso e não negligenciar, né? E a gente tem vivido uma pegada muito motivacional, mercadológica, né, que vem muito equivocada, por vezes numa propaganda assim, que propaga uma instantaneidade, sabe? E eu acho que é importante dizer isso, assim, o sofrimento psíquico... Se forme e faça uma página no Instagram. Não, gente, se forme e faça uma especialização. A página no Instagram é secundária, né? Ela vem aí em segundo plano. Acho que é disso que você está falando. Isso, tem muito mais que isso. Tem os bastidores, né? A gente atende os 50 minutos, mas tem todos os bastidores de tudo isso que acontece para que você, de fato, esteja preparado para atender na próxima semana aquele paciente, né? Fazendo a sua terapia, psicoterapia, sua análise, fazendo a sua supervisão, fazendo essa administração de caixa, por exemplo, assim, né? De prontuário, atualizando prontuário, fazendo cadastro. É uma coisa que a gente se vê, a gente chega no estágio e acaba fazendo, tá lá, alguém te dá a ficha e você vai atender. E aí, quando você tá só, entre aspas, né, no seu consultório, você precisa também dar conta dessa particularidade, precisa também prestar tempo. Isso também é uma qualidade no seu atendimento, de você, para além dos 50 minutos, tudo que você faz para estar preparada, até profissionalmente, do ponto de vista de estudo, de supervisão, para o seu paciente. Sim, interessante.
Deixa eu ver. Eu queria mandar um abraço para a Anali, uma amiga muito querida, psicóloga da linha TCC, uma excelente profissional. A Isadora, que é uma aluna muito querida, assim como o Jorge. A Elamara está te dando parabéns. Então, aqui é a pergunta do Jorge. O SEDES é um curso de formação, e o MESAN é o da PUC. E o do MESAN PUC são 2 anos. Para quem ainda não tem muita base, o mais recomendado é um mais curto para depois a formação? Sim, para quem não está começando, deve fazer cursos mais curtos. O SEDES tem 2 cursos de formação em psicanálise. Eu não sei muito bem como é, mas tem uma pequena diferença entre um e Sim. outro. Tem curso de formação e tem cursos de extensão. Tem uns cursos mais breves também no SEDES. Menor, né? Que são quase que preparatórios aí, né? De uma certa forma, para o curso de formação. Tem sim. Sim, o Mesan, Jorge, ele parece que ele é da PUC, orientador de mestrado e doutorado, mas ele teve, não sei se continua, vinculado a um dos cursos de formação em psicanálise do SEDES. Aí eu acho que você indo no site lá, você verifica, confirma se ele continua lá, tá? Mas o SEDES Sapiência é uma excelente referência para a formação em psicanálise. Como é que é? Aqui está falando, Gleice, a parte do atendimento, não esquecer do prontuário, as descrições da demanda dentro do sigilo. É disso que você está falando? Acho que ela está pedindo para você explicar o que é o prontuário. Acho que é isso. Vou tentar explicar assim, o que eu quis dizer assim, com os prontuários, porque a gente faz anotações depois dos atendimentos, porque a gente está fazendo um acompanhamento também, né, desse paciente. Então é importante, para além dos 50 minutos que a gente atende, esse tempo que também muitas vezes é dedicado para que você olhe para como foi aquela sessão, como estava aquele paciente, o que você tem. É quase que uma, entre aspas, uma autossupervisão, sabe? No SEDES, a gente falava muito sobre isso nesse curso de desenvolvimento do raciocínio clínico. Porque nas suas anotações, você revisita aquela sessão, de certa forma. Você anotar, não para o prontuário, como tem no hospital, não é isso, mas é o registro do seu atendimento, acima de tudo no início da carreira, né? Para você revisitar, para você voltar, para você pensar aquilo, e também, quando for levar para a supervisão, já está lá escrita a sessão, né? Sim. Vamos ver aqui as perguntas, Gleice. Vamos lá. Olha, aqui tem uma pergunta sobre contratransferência, que é muito teórica, a contratransferência como um recurso clínico. Então, eu não vou abrir aqui, porque a gente não vai ter tempo para explorar, mas eu vou pegar aí como uma sugestão, talvez para um vídeo, para um post, aí depois não vai ficar sem resposta. Vamos lá. Posso continuar a conversa com o paciente na próxima sessão, de onde paramos na sessão anterior? Bom, na psicanálise, não existe esse compromisso de uma sequência. Vamos dizer, vou usar um termo que nem é psicanalítico, né? Mas quem pauta a sessão é o paciente. Eu não dou tema para ele, né? É ele que vai trazer em cada sessão aquilo que ele está ali pensando, que está inquietando ele, né? Exceto em situações muito particulares, quando tem uma sessão que foi extremamente importante, muito, muito relevante, até em função do que está acontecendo na transferência com esse paciente, você poderia retomar. Mas isso é uma exceção, algo raro de acontecer, porque você sempre vai trabalhar o que está vivo para o paciente naquele momento. Né? Senão, essas coisas vêm, né, Ana? Para nós, assim, pensando em psicanálise, elas voltam. A gente não tem uma necessidade de... Mas o importante é voltar quando o paciente traz. Sim, Senão, exatamente.
né? Senão não é análise, senão fica uma conversa, um bate-papo, uma aula, e não é isso. Por quê? Porque está distante da experiência dele naquele momento. E como Freud fala, né, o resgate dessas experiências é lembrar daquilo, né, que o paciente está trazendo, mas trazer também a emoção que foi vivida lá atrás, no momento inicial daquilo que ele resgata na sessão. Então, se não está vivo, não tem sentido. Ó, já vi cursos de formação em psicanálise que duram de 3 anos e outros de 1 ano. Tem diferença? Com certeza absoluta, né? Porque a carga horária de 3 anos vai comportar um número de temas, de textos, e também de atendimento e supervisão muito maior. Então, um curso de 1 ano não deve, provavelmente não é um curso de formação. O que não quer dizer que não é um curso importante, né? Dependendo da forma como ele foi organizado, como ele vai ser ministrado, da experiência dos profissionais que estão ministrando, ele pode ser um curso muito importante que agrega, mas uma formação é algo bem mais amplo. Aqui ainda um parabéns para Samara. Samara, você deve estar assistindo, então fica aí o registro. Vamos lá, e aqui a última pergunta, Gleice, o que te trouxe de edificante para a sua vida pessoal na área da psicologia depois da sua formação? Se eu entendi bem, é o que o curso de psicologia traz também para o pessoal, não só para o lado profissional. Interessante essa pergunta, assim, complexa. Eu penso que essa questão da multiplicidade do ser humano, de como a gente é diverso, é plural, de como como a nossa psique atua na vida e influencia. Eu brinco que as coisas elas não acontecem do nada, né? A gente não dorme e acorda do jeito que a gente está. A gente tem um percurso. E eu acho que tanto a psicanálise e a psicologia traz isso. É uma construção mesmo, é um percurso. A gente vai sendo também. Acho que é isso que vai se reavivando dia após dia com a minha formação, com toda essa atuação, a complexidade do humano. Certo. Interessante. Tem a Rosana aqui também, que foi sua colega de sala, muito querida, um abração para ela. Você quer falar alguma coisa antes da gente finalizar, Gleice? Não, eu acho que é agradecer, assim, a oportunidade. Eu acho que por mais espaços, assim, né? A gente tem que se reinventado muito nessa pandemia, viabilizado a tecnologia para propagação da informação. Muitas vezes, acho que uma das coisas que acho que é importante dizer, a gente está na graduação e fica cerceado por fazer só aquilo que tem que ser feito. Eu acho que se eu pudesse falar, ouse ir para fora da caixa, assim, porque é aí que vai sendo construindo esses espaços, estes lugares, de poder ver a multiplicidade que é tudo isso. Acho que isso para mim foi uma coisa muito importante na minha formação, que foi uma dica de veteranos de quando eu era aluna lá do primeiro ano. Eu lembro, no primeiro ano eu ouvi isso. Né? Experimente, vá, não faça só o que estão mandando você fazer. Porque eu acho que isso me foi muito caro. Como eu gosto de falar, mas é como você trilha esse percurso. Sim, isso tem sido muito caro agora para mim, nesse momento assim de profissão. Um pouco nessa linha, né, já que a proposta dessa live é tentar e colaborar com as pessoas que estão pensando em todas essas questões, muito cuidado com as escolhas que vocês fazem, né? Porque se você já sabe, por exemplo,
que você vai seguir, né? Você escolheu a psicanálise, vai fazer a formação nessa área, seu atendimento, né? Enfim. Então, busque se formar de fato nessa área. Por que eu estou falando isso? Porque eu observo um número imenso de pessoas que faz psicologia e depois sai atirando para todos os lados. Aí, professora, enquanto tempos depois, não, eu sou psicanalista, eu fiz formação em neuropsicologia. Eu falei, mas não tem nada a ver, a formação em neuropsicologia, ela não agrega. Acho que um psicanalista, sim, ele precisa conhecer outras áreas, mas como uma leitura, como uma cultura geral, como estar aberto para algo além. Isso é uma coisa. Agora, você quer ser psicanalista e vai fazer uma formação em neuropsicologia, em filosofia, eu acho um tanto complicado isto, né? Então, eu acho que é muito importante, por exemplo, ter muito claro qual é o objeto de estudo da psicanálise, porque é diferente da neuropsicologia, né? São propostas distintas, ainda que possa haver um diálogo, né? E há Então, uma responsabilidade aí, né? Há uma responsabilidade aí. É um ousar dentro daquilo que é coerente com o seu trabalho. Porque senão fica isso que você disse mesmo. Atira para todos os lados. E aí, né, você vai fazer coisas que não vão te ajudar na escuta psicanalítica, pelo contrário, pode enviesar essa escuta. E então, o que é ser psicanalista, né? Do que se trata a clínica psicanalítica? Então, por isso que eu sou a defensora do alicerce, né? As bases são fundamentais. Tudo é importante, mas se tiver que dar mais ênfase em alguma coisa, é a base. Porque senão, você chega lá na frente, mas, puxa, não, eu sou psicanalista, mas na verdade eu não trabalho com transferência. Como assim? Então, vamos ter bastante cuidado nas escolhas dos cursos, da formação, dos grupos de estudo, das leituras, para não se perder ao invés de se encontrar e de construir essa formação mais sólida. Queria mandar um beijo também para a Pamela, que está aqui. A Cris, tem bastante gente aqui, Regina. Bom, ainda um pouco nessa linha da formação, eu vou, daqui a 15 dias, receber um analista de data da Sociedade de Psicanálise, o Cláudio Castelo Filho. Ele é professor, inclusive, lá nos cursos de formação da Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui em São Paulo. E ele vem falar para a gente em que consiste a formação da Sociedade de Psicanálise. Vamos dizer aí, parafraseando Freud, quando falou do superego, que ele disse que o superego é o herdeiro direto do complexo de Édipo. Então, em termos de instituição, a Sociedade de Psicanálise é a herdeira direta aí, né, das reuniões lá do Freud, da formação tal qual Freud formou. Embora tenha outras também muito sérias e consistentes, é exemplo dos sete sapiens que a gente citou aqui, por exemplo, né? Então, a gente vai falar sobre isso e falar também o que é a famosa análise didática, que eu tenho recebido muitas perguntas sobre isso. Vai ser no dia 6, coincidentemente, é o dia da primeira aula do meu curso de Introdução à Psicanálise. Então, é um curso que vai acontecer aos sábados, são 3 meses, em cada mês 3 aulas, 3 sábados em cada mês. Introdução em Freud, Winnicott e Melanie Klein, que são pilares centrais aí da Escola Inglesa de Psicanálise. Se alguém tiver interesse, pode me mandar um direct aqui, né? Já que nós estamos falando em formação, eu acho que cabe a uma das possibilidades aí em termos de construir a formação, que são várias ações, né, ao longo de toda a nossa vida. E eu queria agradecer a todos que estão aqui na live, em especial a você, Gleice, parabenizar por esse caminho sólido, ético, responsável, coerente que você está construindo na clínica psicanalítica.
Eu que agradeço, Ana. Demais aí a oportunidade de estar aqui com você, conversando sobre esse início tão desafiador. Obrigada pela sua generosidade de sempre, muito generosa. Quero firmar também isso aqui, que sempre teve muito próximo, assim, e muito disponível. Isso é bem importante. É um prazer. Acho que é uma das possibilidades, né, da psicanálise é a transmissão, a formação, é você compartilhar de várias formas, trocar ideias, né, com quem está chegando, assim como muitas pessoas fizeram comigo. E ainda fazem, né? Ainda fazem. Essa discussão não termina nunca, né? Sim. Então, um abraço para todos vocês. Obrigada, Gleice. Foi um prazer tê-la aqui. Você também foi generosa, né? Você, a Samara, se desnudando aqui, mostrar uma possibilidade verdadeira, genuína, coerente, não, é agenda lotada, agenda aberta. Não, gente, menos, né? Entre nós, essas coisas têm Sim. um percurso aí, e parte dele é árduo, mas é não queria usar esse termo, mas é isso, dessa verdade aí, dessa coerência que se faz de fato uma formação sólida. Né? Sim. Então, um abraço, vamos encerrando por aqui, pessoal. Um abraço a todos. Obrigada, pessoal. Imagina.